O pecado, ele existe em três formas bem distintas que nós encontramos na palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela existe na forma de transgressão. Em segundo lugar, o pecado, ele existe na forma de poluição. Em terceiro lugar, o pecado, ele existe na forma de poder. Entende-se claramente pelas Escrituras que a definição bíblica para pecado é errar o alvo. Bom, então existe um alvo, irmãos. Um alvo a ser atingido. E todas as vezes que nós não atingimos esse alvo, nós pecamos. Agora, numa sociedade onde se relativizou a verdade, onde se relativizou o pecado, qual alvo que nós precisamos alcançar? Uma certa vez, uma irmã, ela ligou para um pastor e perguntou para ele: pastor, o que é pecado? E ele disse: depende. Cada igreja tem um conceito de pecado. Será essa a resposta correta para um cristão, para uma pessoa que deseja saber realmente o que é pecado? Vamos ver o que diz aqui no Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então o salmista, ele pedia que Deus unisse o seu coração ao temor que era devido a Deus. E as pessoas, elas temem muitas coisas, né? Entre aspas, maldições que muitos líderes lançam sobre elas, ameaçam se elas não participarem de campanhas, se elas desobedecerem o dito ungido profeta. Mas ele pede aqui: Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. Mas ele fala bem enfaticamente: andarei na tua verdade. E o que é a verdade? Veja aqui no Salmo 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus é a verdade. Não é a doutrina de uma determinada igreja, nem segundo o ponto de vista de um teólogo, mas é a palavra de Deus a verdade absoluta. As demais coisas são verdades relativas que podem ser confrontadas a qualquer momento. Então a palavra de Deus, ela nos diz que pecar, em primeiro ponto, é errar o alvo, é transgredir. Quando nós transgredimos, quando nós erramos o alvo, nós estamos cometendo pecado. O segundo ponto é que o pecado, ele existe na forma de poluição. O que é isso? O pecado, ele contamina. Veja o que diz aqui em Zacarias, no capítulo 3, versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Versículo 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe este vestido sujo. E a ele lhe disse: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E aqui em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. O que nós estamos falando aqui é de eternidade. O que nós estamos tratando aqui é de algo de suma importância para a vida diária de um cristão. Nosso alvo é entrar na vida eterna, nas mansões celestiais, é entrar na cidade pelas portas. E a palavra de Deus diz: com vestes sujas não podemos entrar. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. As vestes, elas são contaminadas por causa do pecado. O pecado, ele existe na forma de errar o alvo, na forma de transgressão. O pecado existe na forma de poluição. E como poluição, ele só pode ser lavado, ele só pode ser purificado através do sangue do Senhor Jesus. O pecado, ele também existe na forma de poder. Lá em São João, no capítulo 8, versículo 34, veja o que diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. No versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus é aquele que pode nos libertar do poder do pecado. Então, quando a igreja ela relativiza o pecado,
relativiza a verdade, ela faz com que o cristão ele tenha uma visão turva, sem definição. Que alvo é esse? Veja a artimanha do inimigo das nossas almas. Se eu não sei qual é o alvo, se eu não sei qual é o objetivo a ser alcançado, como que eu vou acertar o alvo? Quando um pastor, quando um profeta, ele diz que cada igreja tem um conceito de pecado, cada teólogo tem uma definição de pecado, que alvo é esse a ser alcançado? Agora, o pecado, ele também existe na forma de poluição. Se eu erro o alvo, consequentemente eu peco e eu sujo as minhas vestes espirituais. E quando sujo as minhas vestes espirituais e essas vestes elas não são trocadas, elas não são lavadas, quando essas vestes não são lavadas pelo sangue do Cordeiro, o que acontece? O pecado existirá na forma de poder. Ele não se contenta em simplesmente fazer você tropeçar. O pecado, ele quer mais. Ele quer ser senhor da sua vida. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, fala que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Existe uma batalha entre duas naturezas e aquela que melhor for alimentada é aquela que vai vencer. E o pecado ele traz uma consequência gravíssima na vida do homem. E essa consequência está aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, quando a pessoa ela comete o pecado, quando o cristão ele peca, a primeira coisa que ele perde é a comunhão com Deus. Não tem como uma pessoa viver no pecado, na prática do pecado, legalizar o pecado e dizer que está em comunhão com Deus. Ele está afastado, excluído da comunhão com Deus. É necessário que haja uma reconciliação. E para haver uma reconciliação, é necessário que haja arrependimento de pecado, purificação pelo sangue do Cordeiro, e aí então haverá reconciliação. Então o pecado, ele traz como pena para o homem o afastamento dessa comunhão. E mais, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, ele nos afasta de Deus e, consequentemente, ele nos traz a morte espiritual e a morte física. O pecado, ele não se contenta em tornar-se senhor da vida daquele que se submete a ele. O pecado ele tem como consequência final a perdição do homem. Ele afasta o homem de Deus, traz a morte espiritual e, consequentemente, a morte física. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus nos oferece vida eterna em seu Filho. Não há necessidade de sucumbirmos numa vida de desobediência a Deus, legalizando aquilo que Deus aborrece, morrendo espiritualmente, se afastando completamente de uma vida de comunhão com o Senhor, se enlameando e vivendo uma vida de angústia e depressão. Aqui diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que pensam assim: olha, eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, o Senhor Jesus me perdoou, Ele me purificou e agora não preciso fazer mais nada. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, não é isso? É bem verdade que quando entregamos nossa vida a Jesus, nós temos nesse contato, nesse primeiro encontro com o Senhor, nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Nós obtemos a libertação dos pecados. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a partir daí não precisamos cultivar uma vida de relacionamento, uma vida de regeneração, uma vida de comunhão com Deus. Então, por que teríamos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática? Simplesmente a pessoa teria o encontro com Jesus e agora ela poderia viver a sua vida independentemente de seguir regras e instruções da palavra de Deus. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha o que diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se
pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se eu viver segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito eu mortificar as obras do corpo, quer dizer, do velho homem, eu viverei. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Que nós precisamos o quê? Precisamos mortificar as obras do corpo para vivermos. Como? Pelo Espírito. Pelo Espírito nós vamos alcançar essa libertação completa, essa vitória constante sobre a velha natureza. Aquele a quem nós mais alimentarmos é o que vai vencer. Portanto, irmãos, não existe um conceito relativo de pecado, não existe um conceito relativo do que é verdade, porque pecar é errar o alvo, existe um alvo. E esse alvo está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E essa verdade é o alvo que nós precisamos sempre acertar. Todas as vezes que errarmos esse alvo, nós cometemos pecado. Mas esse pecado não precisa prevalecer. O que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma prática constante, uma prática diária de relacionamento com Deus através da sua palavra, para que então possamos aprender a andar nos caminhos do Senhor e a obedecer à sua verdade, que é a sua palavra. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.